Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Não vou dizer nessa noite fria, né? Mas nessa noite um pouco mais agradável do que nas últimas semanas. Então, sintam-se à vontade. E desde já eu vou pedir que todos, de maneira confortável, fechem os seus olhos, se posicionem da melhor maneira possível na cadeira e comecem a se conectar com essa espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Que todos nós aqui, por algum motivo, fomos trazidos. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, gratos somos pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, nessa noite, recebendo as boas energias da espiritualidade amiga que nos acolhe. Pedimos nesse momento, então, que receba os nossos pedidos, que receba as nossas orações e que traga tudo aquilo que precisamos, seja de forma no plano material ou no plano espiritual. Deixemos aqui então todas as nossas angústias e as nossas dores, porque certamente a espiritualidade amiga saberá dar a cada um de nós aquilo que nós precisamos. E que assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que nos últimos tempos está meio esquecida, né? Que é a caridade. Na verdade, aqui o tema ele é do capítulo 28 do livro da Esperança. Esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier através do Espírito Emmanuel. E ele fala da psicologia da caridade. Então nós temos um texto aqui, o qual eu vou ler, e após a leitura eu vou convidar a todos para fazermos uma reflexão sobre o sentido da caridade. O que é realmente a caridade? O que a caridade significa? A importância dela para nós, né, como uma ferramenta transformadora das nossas condutas, da forma como nós pensamos e como agimos em relação ao nosso próximo. Dessa forma, então, o livro, o texto, ele começa da seguinte forma, tá? Da seguinte maneira. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Assim disse Jesus, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 12. E Allan Kardec ele vai dar um complemento, digamos assim, a essa frase, a essa frase de Jesus, né? Aí Kardec complementa dizendo: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Resume todos os deveres para o próximo. Isso aqui se encontra no capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, o texto, dando sequência, ele diz o seguinte: isso aqui, ele é a parábola do bom samaritano. Com certeza, a grande maioria de vocês já ouviram falar dessa parábola. Então eu vou contar ela aqui e depois fazer os seguintes comentários. Vamos lá. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade. Esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram dois religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é,
ignora-lhe a procedência. Não se restringe, porém, à emotividade. Para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram. Coloca-o sobre o cavalo e o conduz a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma trazer. Apenas em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais no dia imediato. Ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona-o, qual se lhe for um familiar, e compromete-se a resgatar-lhe os compromissos posteriores, sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação e, no abrigo de que se afasta, não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu ao coração e às mãos o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou, sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Olha, eu confesso que quando eu comecei a estudar aí atrás desse tema, eu li, reli e refleti acerca dessa parábola, eu vi o quanto eu me encontro distante, longe da caridade, de ser um verdadeiro cristão caridoso. Porque, analisando isso aqui, a gente pode dissecar essa parábola em cinco etapas, né? A primeira, o que ele fez? Ele prestou os cuidados emergenciais, certo? Ali está dizendo que ele socorreu aquele homem que se encontrava ali machucado, né? Secou, balsamizou, colocou ali o vinho, que na época eles usavam também para fazer um tipo de asepsia. Segundo, ele estava impossibilitado de andar, então ele foi e arrumou uma condução. Ele colocou esse homem no seu cavalo e partiu com ele. A terceira, o que ele fez? Ele recolheu e levou esse homem para uma estalagem. E ali deu abrigo, alimentou, né, e cuidou desse homem. Quarta etapa. Ele cuidou do ferido e auxiliou ele na recuperação. Eu acho que até aqui eu iria. Acho que até aqui eu iria sem maiores problemas. Penso eu. Mas a quinta etapa. A quinta etapa aqui fala do orgulho. Do egoísmo, principalmente. Será que nós estamos preparados para desapegar? Quinto foi o pior, gente. Ele garantiu continuidade do atendimento, adiantando dinheiro que pagaria o que ultrapassasse daquele montante que ele havia adiantado. Ou seja, ele pegou lá um coitado, não sabia por que, qual o motivo, né, que ele tinha sido espancado. Ele poderia ter sido um estuprador, que foi pego no ato, um bandido, ou até mesmo um coitado que foi assaltado. Ele não quis saber de nada disso. Ele foi lá, deu toda assistência, tirou dinheiro do bolso e falou, e se precisar, quando eu voltar, eu pago. Já pensou? A gente para lá com o nosso carro, pega essa pessoa, põe dentro do carro, leva, chega lá no hospital. Puta, o cara não tem plano de saúde.
tu vai ter que pagar. Não é fácil, né, gente? Eu não sei se eu estaria preparado para ser esse samaritano e agir da forma como agiu, sem nenhum interesse. Então, a gente começa a entender que a caridade, ela pede uma compreensão também, ela pede as etapas, né? Não basta a gente simplesmente deixar os nossos haveres para o primeiro mendigo, né? Mendigo que passe a nossa porta ou que se passe pelo nosso caminho, como uma forma de nos desfazermos dele. Lázaro, ele diz que isso significa dispensar de forma elegante, nós mandarmos embora de forma elegante, mas a gente acaba não dando nenhuma assistência. Obviamente, né, gente, ninguém aqui está falando para pegar um mendigo ou uma pessoa da rua e colocar dentro da casa, até mesmo que a gente não sabe se é uma pessoa perturbada que pode trazer qualquer tipo de problema dentro do nosso lar. Mas a gente pode colocar como exemplo a nossa casa espírita, onde nós acolhemos, onde nós temos todo o nosso programa de assistência aos necessitados, e nós não damos somente para eles uma cesta básica ou algumas roupas, mas nós damos também uma assistência espiritual. Nós tentamos dar, de alguma forma, um alento, um consolo para aqueles que vêm aqui. Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, esses que adentram a nossa casa, eles adentram não tão só famintos de alimento, mas eles adentram famintos de uma palavra, de um conforto, de um abraço. Isso também é uma forma de caridade, uma forma de nós acolhermos o outro. Então, se o homem, se aquele homem caído, ele aprendeu com a sua própria queda, aqueles religiosos, eles precisarão ainda de mais algumas encarnações, talvez, para entenderem o sentido de ser benevolente, de ser caridoso. E aquele homem, que se prestou, se disponibilizou ao serviço, aquele que estava na estalagem, mesmo de forma profissional e sendo remunerado, ele também contribui, de uma certa forma, para a melhoria espiritual. Por quê, meus amigos? Vamos colocar nos nossos trabalhos as oportunidades que nós temos também de fazer o bem, de fazer a caridade. Aqui ele está dizendo isso por quê? Porque esse homem ele recebeu dinheiro. Então, na verdade, ele, entre aspas, não teria mais do que obrigação de estar ali prestando assistência. Mas pelo entendimento, ele foi além disso. Ele foi lá no quarto, ele foi lá ver se aquele homem estava com febre, se ele precisava de alguma coisa a mais. Então, por isso que mesmo ele sendo remunerado, fazendo de forma profissional, ele também deu a sua parcela, a sua contribuição de caridade. E quando eu trago para esse lado profissional, para esse aspecto, a gente às vezes olha para o nosso colega do lado, na empresa, que precisa da nossa ajuda, que está passando por um momento ali de dificuldade, ali no desempenho da sua tarefa. E a gente faz o quê? Te vira. Problema teu. Eu tenho os meus para resolver. Ou aquele nosso irmão que chega ali, que necessita de um aprendizado, que você é colocado na condição de instrutor dele, requer o quê? Paciência. A paciência é uma das virtudes que compõem a caridade. Então, por isso que quando nós falamos que a caridade, todas as virtudes se encerram na caridade, é por esse motivo, meus amigos. Quem é caridoso, geralmente é uma pessoa paciente, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que que ela é generosa, é uma pessoa que tem todas essas virtudes. Então, por isso que a caridade é o resumo de todas as virtudes. E assim disse o Mestre, fora da caridade não há salvação.
Mas entendamos que ele não está dizendo, se referindo a uma salvação de um plano, de um lugar, de uma região geográfica. Ou seja, eu vou para o céu se eu for caridoso, ou eu vou para o inferno se eu não for caridoso. Não é isso. Essa caridade, essa salvação aqui, ela se reflete o quê? No momento quando nós, por exemplo, encarnados, colocamos as nossas cabeças em nossos travesseiros, repassamos os nossos dias em nossa mente e a gente vê que nós fizemos coisas boas, que nós ajudamos o próximo, que nós ajudamos aquele que bateu a nossa porta, que esteve ao nosso lado. Então eu durmo bem, eu durmo de consciência tranquila. Isso salvou o meu dia. Ou da mesma forma, também se eu estiver no plano espiritual, que daí eu estou lá na erraticidade, meus amigos, é o período onde o espírito, entre uma encarnação e a outra, ele aguarda para reencarnar novamente. Então, nesse período, muitos aproveitam para estudar, para trabalhar, para se aperfeiçoar. Então, aquele espírito que ouve a oração daquela mãezinha, daquele coração aflito, pedindo ajuda para ir lá resgatar aquele filho que caiu, que se encontra em zonas umbralinas. Isso é uma caridade também. Isso é uma salvação. Então entendamos a caridade nesse sentido, nesse aspecto de salvação. A salvação é nossa. É a nossa mente, é a nossa consciência, é a nossa tranquilidade. E nada abala uma mente tranquila. Agora, uma coisa interessante, né? O título da exposição de hoje é a Psicologia da Caridade. Emmanuel, ele é muito sábio e muito profundo em todas as suas lições. Então tem lições, tem frases de Emmanuel que nós teríamos uma encarnação para estudar, para refletir, para pensar. Então ele não colocou psicologia da caridade de forma aleatória. Ele colocou de uma forma pensada para que nós reflitamos. Aí eu fui buscar o que é a palavra, né, psicologia. Então a palavra psicologia, ela deriva dos termos grego. Psico, que é alma, e logia, que é estudo. Ou seja, estudo da alma. Correto? E qual que é a finalidade da psicologia? A psicologia, ela tem a finalidade de explicar, compreender e orientar, olha só a palavra-chave, mudanças nos comportamentos humanos, contribuindo para o bem-estar e a saúde mental das pessoas. Se tiver algum psicólogo, alguma psicóloga aqui, por favor, depois, né, se manifeste e me diga se eu busquei as definições certas ou não. Mas é isso que traz o dicionário, tá? Então, por essa mesma via, o que a caridade tem? Ela tem o condão de mudar o nosso comportamento. É isso que ela vai fazer. Ela vem para mudar o nosso comportamento, instigando a gente o quê? A gente a transformar aqueles sentimentos mais embrutecidos que todos nós carregamos, que é o ódio, a vingança, o egoísmo, né? E transformar isso em quê? Em sentimentos virtuosos, como o amor, o perdão e a benevolência. Então a caridade, ela é uma ferramenta, ela é um agente de transformação psíquica e moral também. Por isso, o tema, né, psicologia da caridade. Só que fazer caridade, aqui a gente tem que ter um ponto de atenção muito importante, né? Fazer a caridade, ela tem uma diferença entre fazer o bem e fazer a caridade. Fazer o bem, ela é uma ação voltada no bem que vai auxiliar uma outra pessoa.
Tudo bem, Dalton, mas a caridade também não é a mesma coisa? Tem um porém. Aqui, nessa ação voltada no bem, eu carrego um interesse oculto. Eu estou fazendo o bem, mas eu estou carregando o interesse oculto por trás desse bem. Por exemplo, chegou as eleições. Eis quem aparece: os nossos nobres políticos e candidatos, distribuindo cestas básicas nas comunidades mais carentes, aplacando a fome daqueles que ali se encontram. Isso é uma coisa boa? Eu distribuir, eu dar o que comer àquela pessoa que está precisando? É uma coisa boa, não é? Eu estou fazendo uma ação no bem, mas eu estou sendo caridoso? Não. Porque por trás daquilo, eu estou querendo votos. Eu estou esperando uma retribuição naquela ação minha do bem. Já a caridade, não. A caridade, ela é desinteressada. Eu faço o bem somente pelo bem. Eu faço o bem pelo prazer de ver o meu irmão bem. Simples. Simples assim. Então, uma coisa é um ato de beneficência, eu estou sendo beneficente, ajudando, né, fazendo bem, mas uma segunda intenção, eu sou benevolente. Benevolente, Kardec diz que é ardor no bem. Mas também fica uma coisa meio estranha, né? Se parar para pensar assim. Muitos de nós, a grande maioria de nós, a gente não tem, a gente faz o bem. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos pensar lá no nosso íntimo, né? Quanto bem a gente faz, mas a gente pensa em alguma coisinha em troca, né? Uma mão lava a outra. Eu te ajudo, mas depois tu me ajuda. Ou um caso interessante, né, daquele menino, daquele rapaz que começa a frequentar uma casa espírita e aquela casa espírita ela fornece sopa, né, fazem doação de sopa. E aí aquele menino fala o seguinte: olha, eu vou lá, mas é porque tem umas gatinhas, daí eu acabo paquerando essas gatinhas. Ele está lá distribuindo sopa, mas ele tem uma segunda intenção, né? Ele vai lá para paquerar as meninas. Só que com o tempo, ele começa o quê? Obviamente, se ele estiver aberto, ele começa a perceber a importância daquele ato dele, que é ajudar aqueles próximos que eles se encontram. Então isso começa um processo de transformação. E aquele aspecto de ir lá ver a gatinha, ou vai lá ver o gatinho, fica secundário, some, desaparece. Ele passa a praticar o bem, ele passa a sentir ardor somente pelo fato de ver aquelas pessoas felizes, sendo amparadas. Então, nosso processo, meus amigos, a gente começa fazendo as beneficências, fazendo o bem, mas com o tempo nós vamos nos tornando pessoas caridosas também. Isso faz parte do quê? Do processo de aperfeiçoamento, do processo de evolução. Vamos aqui, em 10 segundos, vamos pensar quais são, vamos dar 20 pessoas que vêm à nossa mente, que são pessoas que nasceram caridosas no mundo. Eu digo aqui, 3, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, o resto pode ser que a gente procure, mas de cabeça eu digo para vocês essas 3 pessoas que já nasceram caridosas. Por quê? Porque são espíritos já num grau de evolução, num patamar evolutivo muito maior do que o nosso. Mas não, gente, nós somos espíritos imperfeitos. Não há vergonha nenhuma em nós reconhecermos isso. Vergonha está em nós sabermos disso e não colocar em marcha o processo de transformação. Porque a caridade, no fundo,
ela tem o objetivo de nos transformar em homens de bem. Espíritos bons, nem espíritos puros, mas bons espíritos. E nós, dissecando aqui essa parábola do bom samaritano, nós entendemos que nós estamos ainda muito distantes desse homem caridoso, desse homem do bem. Mas não nos preocupemos, meus amigos. A marcha ela é lenta, mas ela é contínua. Felizes são aqueles que despertam mais cedo, iniciam essa marcha mais cedo e aceleram ela. Mas todos nós, um dia nos tornaremos bons espíritos, homens de bem e seres caridosos, aonde nós consideraremos e nós faremos para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. E o dia que isso chegar, nós não estaremos nem mais no mundo de regeneração, nós já estaremos a um passo de um mundo feliz, de um mundo ditoso. Porque se eu quero fazer o bem, se eu quero que as pessoas me amem, que as pessoas me façam bem, e eu faço isso também, a maldade, o egoísmo, a mesquinharia, o ódio, a vingança, cessa. Muito obrigado, meus amigos, pela presença de todos. Eu convido os nossos médiuns a se posicionarem para nós fazermos a nossa fluidoterapia da noite. Então, da mesma forma que adentraram, que se coloquem, se mantenham nas suas posições mais confortáveis, mentalizando a imagem daquele nosso mestre querido, caminhando às margens do lago, de sandálias, com aqueles cabelos longos e o vento balançando eles. Esse nosso mestre amigo de braços abertos, querendo nos dar um abraço fraterno, um abraço carinhoso, um abraço de irmão amoroso. Senhor Mestre, obrigado pelos ensinamentos que nos traz, que nos mostra a direção a qual devemos seguir e que nos faz ver o quanto ainda precisamos caminhar e o quanto precisamos nos aperfeiçoar. Mas, Senhor, temos a certeza que estás sempre ao nosso lado e que a nenhum de vossos irmãos desampara. Obrigado, espiritualidade amiga, pelo acolhimento que nos dão. Obrigado, benfeitores, pela noite de trabalho e que possamos todos regressar aos nossos lares em paz e com os nossos corações mais leves. E que assim seja.